E aí, gente? Hoje nós estamos aqui na loja, na cozinha da Imperial, com o sommelier Jonas da 067, a maior sumidade em vinhos aqui no estado e uma pessoa conhecida nacionalmente. E ele vai falar um pouco sobre os vinhos da 067, os vinhos que eles trabalham, como harmonizar e que tipo de cutelaria a gente pode usar para cada coisa. Isso aí, Alexandre. Obrigado em nome da 067 Vinhos pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo tão agradável. Falarmos aí, obviamente, da harmonização, falarmos dos vinhos, né? Eu trouxe aqui 3 exemplares dentro do portfólio que a 067 tem. Que é muito grande, né? Graças a Deus, cada vez crescendo mais, né? Começar aqui pelo Abla della Silêncio, que é de uma vinícola espanhola. A Abla está localizada na Extremadura, a segunda maior região produtora de vinhos dentro de toda a Espanha, bem renomada. Mas a Abla está localizada em Trujillo, uma cidadezinha um pouco afastada da grande região onde se produz vinhos em grande quantidade. Há um investimento pesado, né, em conhecimento, porque essa pequena parte da Extremadura não é tão comum a produção. E lá, o mais comum... Ela é muito árido, né? Muito árido. E o mais interessante é que eles não usam a Tempranillo como a principal variedade, né? É a Syrah, que se adapta bem ao solo bastante pedregoso, né? Eles têm lá umas rochas que dominam bastante o terroir deles, que eles chamam de pizarras. E essa rocha absorve ainda mais o calor do dia e leva esse calor durante a noite, que normalmente a noite é um pouco mais fria. Então a amplitude térmica, que a gente chama, né, dias quentes e noites frias, favorece muito a saúde das uvas, né? E isso reflete no vinho. E é obviamente uma vinícola contemporânea, boutique, minimalista, né? Extremamente agradável. E esse vinho é perfeito. E com uma aparência linda, né? Linda, né? Linda demais. E é bem didático. Esse vinho foi eleito o melhor vinho da Espanha por 4 anos consecutivos. Então é um vinho acessível, né? Tanto no mercado espanhol quanto no Brasil. E só nós, 067 Vinhos, que traz para todo o Brasil com exclusividade. O Comitiva Pantaneira, que é esse carinha aqui, é um esse vinho famoso, autoral, né? Famoso. Porque leva, né, a cultura sul-mato-grossense, leva a mensagem da cozinha de comitiva, né? Então, a pergunta é, se os peões fossem beber um vinho, que vinho seria esse? Então, entra aí um blend de Malbec com Cabernet Franc, perfeito, para harmonizar com macarrão de comitiva, né? Um pouquinho mais encorpado. Mas nem tanto, justamente porque os peões talvez não se adaptariam a um vinho muito estruturado. Então, um Malbec nacional com Cabernet Franc, tem um corte ali, e 12 meses em carvalho francês e americano, para dar aquele amadeirado gostoso, que o brasileiro gosta tanto. Fácil de beber, agradável, longevo, né? E da Super Safra de 2018. E para finalizar, esse branco, né? Não podia ficar de fora, Salto da Piraputanga Chardonnay Gran Reserva, que tem aqui no rótulo, né? Uma piraputanga saltando para se alimentar, né? Que é muito comum nos rios de Bonito, nos rios mato-grossenses, né? E homenagem, obviamente, à nossa gastronomia, o peixe de rio, que muitas vezes fica esquecido, né? Não entra nos cardápios, etc. Mas vou te fazer uma pergunta. Não sou um profundo conhecedor de vinho, mas também não sou um ignorante. Eu viajo muito para fora, principalmente para a Europa, e eu percebi uma coisa, cresceu muito se tomar vinhos brancos e vinhos rosés ou vinhos menos tintados assim, fora. A quantidade aumentou vertiginosamente. E não se toma vinho branco só com peixe, como a gente imagina. Exatamente. É verdade? Isso procede? É verdade, procede. Os vinhos brancos e rosés e os espumantes, né, cresceu muito o consumo, não só a nível europeu, mas isso tem ocorrido muito no Brasil também, felizmente. O Brasil consome ainda muito mais vinho tinto, apesar do nosso clima muito quente, né? Mas a gente percebeu um fenômeno, a procura por vinhos rosés, brancos, espumantes, aumentando a cada ano. Né? E isso traz mais refrescante, né? Mais refrescante, não tem hora, né, para beber um vinho branco, não tem muita cerimônia. É que eu acho que as pessoas às vezes avaliam o tinturado do vinho com ele ser mais alcoólico ou mais robusto. Ele realmente é um pouquinho mais robusto no gosto, mas ele não tem diferenças assim tanto de teor alcoólico, alguma coisa, uma coisa mais leve, como sendo o vinho branco. Não é que ele seja mais leve, concordo? Não sei. Não, sim, o vinho branco ele tem a complexidade, né? Enquanto os tintos trazem como elemento principal o tanino, né? A acidez, mas principalmente o tanino que seca a boca,
Aquela sensação similar a morder uma banana verde, né? Alguns vinhos têm isso mais, outros menos, isso que faz as diferenças, né? O branco tem uma característica interessante, que é a acidez. Quando você bebe um vinho branco de qualidade, após você ingerir o vinho, você sente a sua boca encher d'água, principalmente nas laterais. Que é aquela acidez equilibrada, né? Exatamente isso. E é isso que traz o frescor que o vinho branco precisa. E você falou muito bem, vinho branco não precisa ser necessariamente sempre harmonizado com peixe. Ou com carne branca, né? Exatamente. Existem combinações de vinhos brancos com carne vermelha, sim. Né? Obviamente que o molho influencia bastante, o teor de gordura da carne também, o preparo, os condimentos, né? Mas é possível. Gente, quem cozinha sabe que um molho modifica tudo, né? Modifica tudo. Você pega um molho com muita gordura, por exemplo, com ele com mais consistência, muito creme e tal, se você não tiver um vinho que tira isso da boca, que faz a harmonização, a coisa começa a ficar meio complicada. Sem dúvida nenhuma. Assim, o vinho ele tem esse papel, ele limpa o palato, né? Ele potencializa que você sinta ainda mais sabores. Ele agrega, ele traz a combinação de vinho e comida, traz o que muitos de nós profissionais do vinho chamamos de terceiro sabor, né? Então existem harmonizações regionais, né, tradicionais, como por exemplo, espaguete à bolonhesa com Chianti, né? Fica bom, é regional, é cultural, é óbvio que fica bom, né? Existe o taná uruguaio com a carne de parrilha uruguaio, o Malbec argentino com o churrasco argentino, né? E o hambúrguer com um vinho da Califórnia nos Estados Unidos, né? Então, até um Shiraz vai bem com um hambúrguer. Eu adoro o Shiraz. Shiraz, né? É minha uva favorita, eu gosto muito, sou estudioso dessa variedade, pela história, pelo que ela entrega e por ser a próxima uva, na minha opinião, a próxima uva que vai representar bem o Brasil, principalmente na região sudeste, São Paulo e Minas Gerais, o Syrah brasileiro está aquela região ali assim tem um microclima diferente, né? Diferenciado. E agora também a tecnologia, né? A dupla poda está potencializando, fazendo com que vinhos sejam produzidos em locais no Brasil que antes não eram pensados, inclusive Mato Grosso do Sul, né? Eu tô sabendo dessa história, viu? Depois você vai contar isso direito. Perfeito. E então a harmonização ela é versátil, né? E há uma regra interessante na harmonização de vinhos com queijos, vinhos com carne, que eu aprendi, né, ao longo do tempo. Trabalhei com um sommelier português durante muitos anos, né? Vivi lá por 12 anos, chamado Rui Rodrigues, né? Aprendi ao vê-lo trabalhar que existe uma regra soberana na harmonização. Nós temos as regrinhas, as combinações que são majoritariamente agradáveis, mas existe algo importante, que é o gosto individual de cada um. Então nem sempre aquilo que harmoniza para você vai harmonizar, por exemplo, com quem está aí ouvindo, que está vendo, né? A história do cara gostar de carne gorda e gostar de carne magra. Cada um tem a sua particularidade, né? Exatamente. Então a 067 tem um portfólio que, pensando bem no público sul-mato-grossense, obviamente, né? Um público que nós consideramos ser emergente no consumo de vinhos, né? Eu estou acompanhando o mercado aqui nos últimos 10 anos e sempre me surpreendo a cada ano com a quantidade de evolução que tem tido, né? No consumo não só do produto, mas também do conteúdo por trás do vinho, né? E no que agrega o vinho, a gastronomia, né? A roda de amigos, bate-papo, a conversa, o happy hour. Então o vinho tem surpreendido muito. E a 067 tem buscado ter um portfólio acompanhando a nossa cultura e espalhando aí para todo o Brasil. Não sei se você sabe, mas nós temos um vinho que é o Eita Pega. O Eita Pega é a nossa expressão, né? Eita Pega, né? Uma expressão de espanto, de surpresa, que tem no rótulo 4 capivarinhas atravessando a rua na faixa de pedestre. Eu ouvi isso. Ele acaba de ganhar 90 pontos no guia Adega, que é um guia respeitado no Brasil e no mundo. 90 pontos não é para qualquer um. E nosso Pinot Noir da safra de 2022 está super agradável. Super agradável. E uma safra bem jovem, né? Jovem. E a gente tem tomado muito vinho jovem, né? Eu acho que fora da Europa... A Europa também tem, mas estou falando assim, fora da Europa, essa história de vinho jovem mudou o cenário do vinho. Mudou o cenário. Vinho jovem tem grandes vantagens no mercado. Primeiro que reduz o custo de produção, obviamente. E de armazenagem. De armazenagem, todo um processo. E cai na mão do cliente com um preço melhor. Isso pode ser uma ferramenta para conquistar mais adeptos para o mundo do vinho, porque vê um vinho na gôndola com um preço mais atrativo. E o cliente entra nesse mundo, obviamente não sai mais, é bem difícil alguém falar, eu tentei beber vinho, não consegui sair, voltei. Eu nunca vi, né? E obviamente faz com que a gente harmonize, principalmente no Brasil, o nosso clima. Olha o calor que está hoje em Campo Grande. É óbvio que apetece mais um branco, ou um rosé, um espumante, ou um tinto leve.
E vinho necessariamente é aquele negócio, você não pode tomar vinho gelado demais, porque senão você acaba... Eu uma vez tinha um amigo que ele também é sommelier, e ele falava, você quer tomar qualquer vinho, por pior que seja, gela muito ele. Aí você toma isso aí de qualquer maneira. Esconde, né? Esconde tudo, né? Mas a gente consegue ter... Porque existe sempre o senão junto, por exemplo, com cerveja ou com outra bebida, que é a história do gelado, né? E o vinho não é interessante, me explica melhor isso, tão gelado, mas também não pode ser tão ao clima, né? Adorei você ter tocado nesse ponto, é um ponto extremamente relevante. Eu sempre falo, começa por o que são os aromas, né? São pequenas moléculas voláteis, às vezes mais leves que o próprio álcool. E elas precisam de temperatura para subirem para nossas narinas na medida certa. O vinho, quanto quente demais, a aceleração, a volatilidade, a evaporação, ela é acelerada. Pode incomodar, porque juntamente com o álcool, né, pode incomodar na mucosa, arder, etc. Isso não é agradável, além de se dispersar uma quantidade muito grande de aroma ao mesmo tempo, e pode ser que a gente não consiga identificar todas, né, obviamente. Quando o vinho está gelado demais, há uma inibição dessa volatilidade de aromas. Então o vinho fica sem graça. Então é importantíssimo ter o vinho na temperatura de serviço. A 067 vinhos, por exemplo, todos os rótulos, no contrarótulo, a gente coloca aqui, ó, temperatura de serviço de 8 a 10. Ah, mas Jonas, como que eu vou saber a temperatura? Se você quiser com exatidão, obviamente, você vai precisar de um termômetro. Você pode comprar um termômetro hoje em qualquer lugar a partir de R$10. Mas se você quiser, não quer tudo isso, esse processo, basta colocar o vinho branco na geladeira, né? Deixar bem na geladeira alguns minutos e o tinto alguns minutos também. E vá provando. Olha, eu gosto mais gelado, eu gosto menos gelado, mas aí é uma questão de gosto. Porém, a ferramenta para você extrair do vinho, do seu investimento, tudo, é a temperatura indicada. Eu faço isso, pode ser que eu esteja errado, né? Às vezes eu vou tomar um vinho mais tarde, deixo 1 hora na geladeira ali. Geladeira geralmente fica 3 graus, alguma coisa assim, então dá uma gelada, abro o vinho e deixo para fora, porque aí esse tempo que ele vai chegando, vai ficar 8, 10 graus ali assim, é o tempo que você toma ele, aí você já está habituado a ele e você termina a garrafa. Top, top. Eu gosto muito de tomar vinho depois do banho, porque se você toma um banho mais quente, né, limpa um pouco a narina, né, por conta do vapor. E eu particularmente, são coisas minhas, né, não são... que eu gosto bastante, sinto isso e relaxa também, né? Mas assim, a temperatura, esse ponto que você tocou, é extremamente relevante. Caiu os braços de Baco. E, por exemplo, eu comecei a conversar isso com você. Alguns anos atrás, eu fui gravar com o Luciano Lucchesi, do Loucos por Ela Assados, um cara sensacional, um amigão, lá em Buenos Aires. E lá, 90% come carne, churrasco, isso, aquilo outro, com vinhos. E aí junto tinha uma pessoa fazendo harmonização e explicando sobre os conceitos de vinhos novos, tal, vinhos brancos. Tomam muito rosé lá também, e vinho tinto bem encorpado. Eu acredito que, por exemplo, no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até de Curitiba para baixo ali assim, se comem muito churrasco com vinho. Não sei se é por conta da herança europeia na coisa, e daqui para cima muito pouco. Mas eu tenho visto crescer. Aqui no estado, eu acho que a 067 conseguiu mostrar para muita gente que é bem possível. Então, vocês fizeram alguns vinhos já com a imagem do estado. Exato. Mas para a gente saber um pouco mais, para a gente entender um pouco mais e isso se tornar uma realidade cada vez melhor, cada vez maior e melhor, vocês têm algum curso ou coisas que vocês normalmente fazem para isso, para que as pessoas vão se habituando? Eu acho que a gente aqui pode ajudar também muito, por exemplo, nos nossos produtos. Por exemplo, nós temos uma linha chamada Arcádia, que é uma linha de queijos. Perfeito. Tem vários produtos para queijo. Queijo normalmente é dividido entre queijo cremoso, queijo duro ou queijo mole. Perfeito. Certo? Por exemplo, queijos duros, tipo parmesão, queijos mais secos, o próprio queijo do reino, essas coisas tudinho. São queijos que têm uma maturação muito grande, né? Então ele é um queijo que também tem um pouco de acidez.
se toma muito com o quê? Ótimo. Normalmente queijos de corpo médio. Eu costumo dizer que, basicamente, o vinho ele tem que acompanhar o corpo do próprio queijo. Então existe queijo de corpo mais leve, mais ácido, queijos medianos, de média cura, e aqueles mais curados, com intensidade de sabor, que a gordura é mais potencializada. Então, quanto maior o corpo do queijo, assim é o vinho também. Obviamente que dá pra gente fazer umas jogadas, né? Inverter, como por exemplo a famosa harmonização de queijo gorgonzola com o vinho do Porto. É o salgado e o doce. Ou gorgonzola com um vinho de... Califórnia. Exatamente, com um vinho de colheita tardia, né? Como Então, por exemplo, o Roquefort, essas coisas são queijos que são bem tradicionais das pessoas comerem aqui. Usa-se um vinho... Existe esse tradicional, mas qual outra opção que nós temos para isso? Você fala em queijos, né? Tipo de queijos, queijos. por exemplo, queijos com fungos. Legal. Queijos mais, vamos dizer assim, com sabor mais marcante, tá? Um queijo brasileiro chamado Lua Cheia, conhece? Não conheço. Vale a pena conhecer. Acho que a gente pode marcar um novo encontro e a gente falar, e tem uns queijinhos assim diferentes, nacionais inclusive. Esse queijo é um queijo de massa mole, parecido com um brie, lembra um brie, um camembert. E o que é interessante é que na parte do mofo branco dele adiciona esse carvão ativado. E ele fica com aquele aspecto de lua cheia. Ele fica aquele branco com manchas de carvão, né, escuras, e dá esse aspecto para ele. Quando se corta, eu adoro harmonizá-lo com o nosso Eita Pega. É um Pinot Noir que tem uma acidez vibrante, jovem, sem barrica nenhuma, vinho puro, né, como a gente fala. Não que o barricado não seja puro, mas o vinho com a fruta mesmo, a verdadeira expressão da fruta. Porque o queijo de massa mole, ele entra na boca, ele solta aquele amanteigado, que é uma característica dele, e o Pinot Noir, ele entra com fruta, lembrando uma compota, e ele tem o fator acidez, que faz a limpeza da gordura. E os taninos leves, agradáveis, né? Então você come uma fatia, outra fatia, outra fatia. Então acompanha muito bem com uma torradinha, um fiozinho de azeite leve, um azeite bem frutado. Por exemplo, no Brasil é muito comum a gente comer queijo tipo frescal, queijo Minas. Normalmente não relacionam isso com vinho. Mas dá para relacionar muito bem, né? Sem dúvida. Um carinha que dá para fazer. Chardonnay. Um vinho branco. Queijo fresco tem acidez mais alta, é lático, né? E se nós fôssemos harmonizar o queijo branco com uma compotinha agradável, uma compota de casca de laranja, de maracujá, de manga, frutas amarelas, né? Uma compota de figo, de limão. E para harmonizar com vinho, obviamente que o vinho branco adocicado seria muito fácil, mas o vinho branco seco, um Chardonnay, um Sauvignon Blanc, com queijo fresco fica extraordinário, né? E, obviamente, se formos pensar na etapa de uma refeição, né, entrada, prato principal, sobremesa, os queijinhos frescos são perfeitos para entradinha. E os vinhos brancos perfeitos também para estimular o apetite, né? Aí vem o prato de carne, peixe. São leves. Não impactam na sequência, né? Viu que vinho agradável? Que delícia. Né? Um Malbec nacional, a expectativa do Malbec Comitiva Pantaneira com um Malbec argentino está longe, né? A Argentina tem uma altitude que faz com que seus vinhos tenham uma proposta totalmente singular, né? No Brasil, achei mais leve. É mais leve, sim. Essa é a proposta dele. Obviamente, eu gosto de vinho encorpado. Sim, tá? Sim, somos dois. Mas, por exemplo, Cabernet Sauvignon não é a minha uva predileta. Perfeito. Eu acho que é pesado demais. É aquele negocinho que arranca a gordura da boca. Se eu tivesse comendo algo gorduroso assim, é aquele negócio que arranca a gordura da boca. Mas ele, com o tempo, ele vai pesando. Perfeito. Esse vinho ficou bem mais equilibrado para se tomar. Esse é o objetivo dele. Que bom que você falou isso. Então, um brinde aí. Saúde. Agradável. Não é, se a gente continuar andando aqui assim, nós vamos embora, que assim, eu sei que você tem um almoço com a tua avó, você tem um monte de coisa.